semana sobre a vida de uma pessoa, um personagem bíblico, o apóstolo Pedro. Você já deve ter ouvido falar do apóstolo Pedro, Simão Pedro, e o Senhor falou muito comigo a respeito dele, e o que é incrível pensar a respeito da história desse homem, na verdade é o que está por trás da história dele, que tem a ver com Deus, e eu creio que isso envolve a minha vida e a sua vida também, porque quando a gente pensa na vontade de Deus e no propósito de Deus, a gente, às vezes, não imagina o que envolve o cumprimento da vontade dele para as nossas vidas. Mas a verdade é que quando a gente pensa no que Deus é e naquilo que Ele tem como propósito, é que da mesma maneira como Ele nos vê como várias pessoas, Ele também nos vê individualmente. Então Ele pode nos ver hoje reunidos aqui como um grupo de pessoas na igreja, Ele pode nos ver como família, Ele pode nos ver como amigos, Ele pode nos ver como sociedade, mas nesse processo todinho Ele também nos vê como indivíduos, Ele nos vê separadamente, até porque Ele nos fez assim, Ele nos planejou assim. Quando eu abro o Salmo 139, a partir do verso 13, a gente vê a palavra falando exatamente isso. Salmo 139, no verso 13. Meninos, eu vou usar a versão King James, tá? Diz o seguinte: Tu formastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Graças eu te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos me viam, meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. O salmista está expressando exatamente isso, a bondade de Deus em pensar na nossa vida individualmente. Ele está dizendo que a gente não era nem um embrião ainda no ventre da nossa mãe, e os nossos dias já estavam escritos por Ele. Ele já pensava a nosso respeito. E é tremendo quando eu penso isso. Deus eterno, Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, na eternidade Ele sonhou e pensou em mim e em você. Imagina, talvez você não tenha essa noção a respeito da sua história, talvez você nem se veja assim, talvez você nem se considere uma pessoa digna de algo, talvez você não se considere uma pessoa merecedora de alguma coisa, e se a gente for botar na ponta do lápis para experimentar isso da parte de Deus, eu e você não merecemos mesmo. E não foi feito nenhum esforço da nossa parte para merecer isso da parte dele, porque ele já existia antes de nós. Ou seja, nós não seremos capazes de fazer nada para Deus para que ele tomasse a iniciativa de pensar a nosso respeito. Isso é simplesmente graça e favor dele, propósito e projeto dele. Significa dizer que hoje eu e você estamos aqui é porque algo no coração dele estava na eternidade e ele decidiu dentro do Cronos estabelecer que eu e você iríamos nascer e existir. E tudo isso partiu do coração dele com um propósito para que a gente experimentasse e para que a gente vivesse. E quando eu penso na história do apóstolo Pedro, a gente começa a perceber que existem lições que a gente pode tirar para a nossa vida e aspectos que a gente precisa observar da nossa própria história para começar a entender como Deus revela a sua vontade e como nós estamos respondendo ou correspondendo a essa vontade de Deus. Pedro foi uma das figuras mais marcantes do Novo Testamento. Ele era um pescador de origem humilde. Na verdade, a pesca era algo fundamental na época em que ele vivia. Basicamente, o sustento das pessoas vinha por conta das regiões que eles moravam, que eram próximas à região litorânea. Então, eles acabavam se valendo da pesca. E Pedro, então, era um pescador. Ele era humilde e ele veio a se tornar um dos principais apóstolos de Jesus. Ele era filho de um homem chamado Jonas e ele tinha um irmão chamado André e tinha uma sociedade de pesca que era compartilhada com Tiago e João. Então, não sei se você já escutou aquela musiquinha de criança, né? Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no mar da Galileia. Pois é, esses três, eles eram sócios, então, e eles estavam, então, envolvidos nessa história de pesca.
era muito comum naquela época, ele não tinha nenhuma formação, na verdade ele era iletrado, ele não tinha formação alguma, nem religiosa e nem alguma formação ou prestígio na época que o remetesse a ser alguém importante ou relevante. E o primeiro contato que Pedro teve com Jesus não foi partindo dele exatamente, foi por meio do seu irmão André, porque André, ele era seguidor de João Batista. João Batista estava preparando o caminho, anunciando a vinda do Messias, e foi André que disse a Pedro: vem conhecer o mestre, vem que a gente encontrou o Messias, ele se revelou, ele veio ao nosso tempo, então nós vamos conhecê-lo. Abre comigo João capítulo 1, verso 40. João capítulo 1, verso 40, diz o seguinte: um dos dois que ouviram João falar e seguiram a Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Ele primeiro procurou o seu próprio irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, e o levou a Jesus. Quando Jesus olhou para os olhos dele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas. E eu não sei se você sabe, a palavra Cefas traduzida significa Pedro. Então é daí que surge o nome Pedro, Simão Cefas. Então Pedro tem um significado, ele representa a palavra pedra. E esse nome acaba revelando um propósito divino sobre a vida desse homem chamado Simão Pedro. E a maneira como Jesus o via, apesar dele ser alguém impulsivo, ele tinha um temperamento forte, ele era alguém impulsivo, ele era alguém profundo no que ele fazia, ele era alguém intenso no que ele fazia. Só que Jesus, declarando aquilo, olhando nos olhos dele, já estava vendo ele lá na frente. Jesus, apesar de estar convivendo com ele naquela situação, ele já projetava e já enxergava o propósito a ser cumprido na vida de Simão Pedro lá na frente. Abre comigo em Lucas capítulo 5 e vamos ver como é que essa história de Pedro tem uma reviravolta. Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, diz o seguinte: e aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Eu queria que você guardasse isso aqui. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Então, eles arrastaram os seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. Imagina só a reviravolta na vida desse homem, pescador, e eu não sei se você sabe, mas dentre os discípulos ele era o mais velho. Significa dizer que quando esse processo aqui começou na vida de Pedro, ele tinha aproximadamente 20 anos. E aí você diz: nossa, isso já era idade? Os discípulos, eles eram praticamente jovens adolescentes, eles tinham ali 17, 15, eles eram bem novos. Por isso que eles começaram a andar com Jesus, porque a ideia era exatamente essa: você encontrar um mestre e você ser seguidor desse mestre, e ele te preparar, te discipular, te ensinar para você caminhar na sua fase adulta, para você caminhar na sua vida. E dentre eles, o mais velho era Pedro. E o indicativo que a gente tem disso é que ao longo dos 3 anos que Pedro andou com Jesus, teve uma ocasião em que Jesus precisou pagar um imposto.
E na hora de pagar esse imposto, ele disse, olha, vai lá no mar, pega um peixe, e na barriga do peixe vai ter a moeda e você paga o meu imposto e o seu imposto. E esse imposto ele só era pago quem tinha a partir de 21 anos. Então, é o que indica que Pedro era o mais velho dos discípulos e provavelmente, nesse momento, nesse primeiro encontro com Jesus, a idade dele beirava ali entre 20 e 21 anos. Então, olha a situação desse homem. Ele já estava numa fase onde comumente não se associava a ninguém, a nenhum mestre para seguir, e mesmo assim ele teve uma oportunidade, e ela veio de uma experiência onde alguém que conhece o mar, alguém que sabe como funcionam as coisas, tinha passado a madrugada inteira pescando, não pegou nada. Só que alguém que pregava com autoridade chegou com ele e disse assim mesmo, agora você vai de novo comigo para lá e vai lançar a rede. E ele disse assim mesmo, eu vou lançar a rede confiando na tua palavra. Ele foi e lançou a rede e ele se envolveu com uma experiência sobrenatural de muitos peixes, a ponto do barco quase afundar. E aí ele volta, se prostra aos pés de Jesus e diz assim, eu sou pecador, eu não sou digno de ti. Te afasta de mim porque eu não mereço, eu não confiei, faltou fé no meu coração ao ponto de crer que isso era possível. Eu só fui obediente ao que o Senhor me falou. E aí o Senhor volta para ele e diz assim mesmo, eu não estou te vendo hoje, eu estou te vendo lá na frente. Hoje tu és o Pedro, impulsivo, pecador, alguém intenso no que faz, mas dá de cabeça porque fala demais ou porque reage. Mas eu não estou te vendo aqui, eu estou te vendo lá na frente. Então me segue que eu vou te tornar um pescador de vidas humanas. E o que significa ser pescador de vidas humanas? Jesus estava chamando ele para andar com Cristo, para andar no ministério e cumprir um propósito. Ele saiu da condição de pecador para a posição de discípulo. Antes, pescador de peixes para pescador de vidas humanas. Antes, pecador para a posição de discípulo. E como foi que isso aconteceu? Ele precisou deixar tudo para seguir Jesus. Ele precisou abrir mão daquilo que era confortável para ele, porque ele sabia pescar. E talvez fosse a única coisa que ele soubesse fazer. Talvez ele não era a pessoa mais habilitada para se relacionar com os outros. Talvez ele era tido como um esquentadinho da turma. Talvez ele era o mais reativo das pessoas. E agora eu vou lidar com pessoas? Espera aí, o meu negócio é peixe. O meu negócio não é relacionamento com pessoas. Eu não sei falar com as pessoas. Eu não sei me portar com as pessoas. Eu não sei nem me expressar diante das pessoas. É capaz de eu ferir as pessoas com o que eu vou dizer. É capaz de eu não saber o que dizer. É esse tipo de homem que Jesus está chamando para andar com ele e dizer assim mesmo, agora você vai cuidar de vidas. Eu só sei cuidar de peixe. E o Senhor vai me mandar cuidar de vidas? É isso mesmo. Parece loucura. Parece um convite que não faz sentido algum. Mas eu não sei se você já experimentou algo assim. Se você já foi convidado para algo que não faz sentido algum. Algo que você não esperava. Tem um propósito do Senhor sendo cumprido nisso daí. Aquele pescador experiente começou a lidar com aspectos da vida dele que ele não imaginava. Na verdade, o sim que ele deu a Jesus levou ele a iniciar uma trajetória da sua vida que ele nunca imaginou. Sabe aquelas coisas que a gente não quer mexer da nossa vida? Sabe aquelas coisas que a gente esconde para ninguém ver? Sabe aquelas coisas que a gente não gosta de botar a clara porque a gente pode assustar as pessoas e afastar as pessoas da gente? Pois é, quando Pedro disse sim para Jesus, Jesus começou a envolver Pedro em experiências de vida que levaram ele exatamente para olhar aquilo que ele estava fugindo dele. E Jesus começou a fazer Pedro experimentar coisas que ele não queria dar de frente. Tipo assim, tá bom, eu sou assim mesmo. Sabe aquele ditado, pau que nasce torto não se endireita? Pois isso é mentira. Sabe aquela coisa que você quer acreditar, eu sou assim mesmo? Pois é, Jesus diz assim mesmo, peraí, eu estou iniciando um processo de transformação na tua vida. Você pode até ser assim até aqui, mas eu não estou te vendo aqui agora, eu estou te vendo lá na frente, eu estou te vendo depois. E foi Pedro que experimentou uma das experiências que talvez eu e você nem imaginássemos como seria. Ele andou sobre as águas. Foi exatamente Pedro dentro do mar, dentro de um barco, no meio de uma situação de tempestade, de alvoroço. Foi ele que viu o mestre andando sobre as águas e disse, Senhor, se és tu mesmo, me permita andar até o Senhor. E ele saiu do barco e ele começou a andar sobre as águas. Gente, até no cinema isso não ficou tão legal, tão incrível como deve ter sido na época lá. Só que aconteceu algo interessante. Enquanto ele olhava para o mestre,
ele andava pelas águas, porque ele não era impetuoso. Então ele estava ali, eu sou corajoso, eu quero viver isso daí. Os outros não, são tudo medrosos, eu vou viver isso daí. E ele anda sobre as águas, mas quando ele começa a ver a tempestade, quando ele começa a ver os ventos fortes, quando ele começa a ver o que estava ao redor dele, o que acontece com ele? Ele começa a afundar. E na nossa vida parece que é mais ou menos assim, né? A gente vem para a igreja, a gente ouve algo legal da palavra de Deus, o Senhor fala com a gente profundamente, a gente se sente fortalecido, ninguém segura a gente. Aí chega segunda-feira, vem um vento forte. Chega terça-feira, o raio começa a trovoar na nossa cabeça. Chega na quarta-feira, parece que as ondas vão sufocar a gente, aí a gente começa a afundar. Jesus chegou ao ponto de dizer para ele que faltou fé para ele. Mateus capítulo 14, a partir do verso 29. Vem Pedro. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Às vezes o que acontece com a gente é exatamente isso. A gente sabe quem é Deus, a gente quer Deus, a gente sabe que Ele pode tudo, a gente canta isso no domingo, a gente ora isso, mas na hora que o negócio aperta, a gente lembra de tudo, menos de que Ele está com a gente. A gente fala tudo, menos pedindo, clamando misericórdia. A gente olha para todos os lugares e tenta usar todas as nossas estratégias, ferramentas, menos confiar na palavra do Senhor. Não é interessante isso? Parece até contraditório, mas é por meio desse tipo de experiência que a gente começa a ser forjado. É por meio desse tipo de experiência que as coisas começam a se ajustar e a se colocar no lugar, ao seu devido lugar. E Jesus começa a mostrar para Pedro: olha, não se trata de ímpeto, não se trata de ser corajoso. O que a tua coragem te permitiu? Dar o primeiro passo, mas e depois, o segundo passo? O que a tua coragem te permitiu? Te permitiu com teu ímpeto sair do barco e romper o que os outros não romperam? Beleza, mas e o que vem depois? Cadê a tua fé? Cadê a tua confiança? Permanecer em fé e não duvidar era necessário. Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao 2, vai dizer que nós precisamos manter o nosso coração, os nossos olhos no lugar certo, manter os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Significa dizer que as coisas ao nosso redor vão ser diferentes? Não. Significa dizer que a gente não vai passar tribulação? Não, não significa dizer nada disso. Mas significa dizer que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a diferença. A bagunça pode estar do lado de fora, a diversidade está do lado de fora, mas aqui dentro não, aqui dentro tem paz. Aqui dentro não, tem confiança. Os meus olhos estão olhando para o lugar certo. A onda pode vir, eu posso até sentir o respingo da água, eu posso até sentir o chão balançar e tremer, mas aqui dentro, inabalável. Os meus olhos estão olhando para o lugar certo. Os meus olhos estão olhando para o lugar em que eu devo olhar. Olha o que diz em Mateus capítulo 16, verso 13, ainda falando sobre essas experiências de Jesus, o apóstolo Pedro, refletindo esse processo que Deus iniciou com ele na caminhada com Jesus, e tudo que ele tinha que passar, ele, além de andar sobre as águas, ele experimentou algo muito poderoso. Mateus capítulo 16, verso 13, diz o seguinte: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos, fez uma pergunta para os discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, a multidão, as pessoas diziam várias coisas, mas Jesus se volta para os seus discípulos: vocês que andam comigo, vocês que estão perto de mim, que são os meus chegados, o que vocês dizem que eu sou? Verso 16: e Simão Pedro respondeu:
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. O que Pedro acabou de ouvir de Jesus é que ele foi usado por Deus agora de uma maneira sobrenatural. O que Jesus acabou de declarar para Pedro é o seguinte: o que você acabou de me dizer, Pedro, não é possível a mente humana naturalmente pensar a respeito disso. Então não foi nem carne nem sangue, ou seja, não foi um recado que alguém mandou, não foi algo que você escutou de alguém. O que você acabou de declarar é algo que o próprio Pai ministrou ao seu coração e você declarou aqui. Então, abençoado é você por ter testificado e reconhecido isso. A primeira confissão messiânica da Bíblia foi dada por Pedro, foi essa confissão. Ele declarou que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo. E Jesus diz isso daqui só pode ter sido revelado pelo Pai. Um homem iletrado, um pecador, um pescador, um homem que não merecia ou que não tinha nenhum atributo que justificasse esse tipo de experiência. Foi exatamente esse homem que declarou isso. E seguindo a história, olha só o que aconteceu. Verso 18. Da mesma maneira, eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. E então ordenou aos seus discípulos que a ninguém contasse que ele era o Cristo. Olha só que parada dura agora para Pedro aqui. Esse pescador, que não tinha projeção social nenhuma, ouviu de Jesus: o Pai te revelou algo no teu coração. E não só isso. Agora, eu quero te dizer algo. Sobre este fundamento, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, qual era o fundamento? A que Pedro declarou: tu és o Cristo. Então, em Cristo, a igreja será edificada. Em Cristo, a igreja será fortalecida. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A igreja tem autoridade no mundo espiritual. É isso que Jesus está dizendo. Mas olha só o que ele diz para Pedro: eu vou te dar as chaves do reino. O que tu ligares na terra, será ligado no céu. E o que tu desligares na terra, será desligado no céu. Significa dizer que através da vida de Pedro ele teria autoridade. Significa dizer que aquilo que ele se propusesse a fazer diante do reino de Deus, o Senhor confirmaria no céu. Ele está dizendo assim: eu vou concordar com você, e o que você não concordar, eu também vou discordar. Não é muita responsabilidade? Você daria isso para você? Você daria isso para a pessoa? Você conhece alguém impetuoso? Não vale se você for você. Você conhece alguém tinoso assim? Gênio forte, conhece? Alguém teimoso? Não se revele não, se guarde aí. Conhece alguém? Pois é. Você daria esse nível de responsabilidade para essa pessoa? Você tendo a possibilidade de dar isso para alguém, você daria tal responsabilidade para uma pessoa? Eu não sei não. Eu não sei não. Menos coisas a gente já não dá. É ou não é? Mas Jesus está fazendo isso aqui com Pedro. Jesus está dizendo assim: foi tão profundo que você declarou, que eu vou te dar um nível de autoridade mega blaster assim, ó. Nível de autoridade. O que tu ligar na terra, eu vou confirmar no céu. E o que tu desautorizar na terra, eu vou desautorizar no céu. Que poder de oração é essa? Que autoridade de oração é essa? É forte, não é? Mas olha o que acontece depois. Pedro, verso 21. Olha o que aconteceu com esse Pedro. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Verso 22, olha o Pedrão aí. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a demonstrá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás.
Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois a tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Eita! Eita! Como assim? Minutos antes, tu és Pedro, esse fundamento eu vou edificar a igreja, sobre as portas do inferno não prevalecerá e tal, tal. E agora, para trás de mim, Satanás. Como é isso? Que alto e baixo é esse? Fortes emoções. Pedro deve ter experimentado fortes emoções aqui, né? Porque ele acabou de ouvir que Deus o usou poderosamente. E aí ele agora cheio de, Deus me usou. Deus falou comigo. Aí ele vendo um cenário com Jesus. Jesus, chega aqui no canto. Espera aí, Jesus. Isso não vai acontecer contigo. Jamais isso vai acontecer contigo. Jesus olha para Pedro e diz assim mesmo: esse teu coração, essa tua fala, está desviando o propósito para o qual eu vim. Eu vim para que isso acontecesse. O meu propósito de ter vindo é para que eu pudesse ser crucificado, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. A redenção depende disso. Eu vim para isso. Por mais que você tenha boa intenção no seu coração, essa tua boa intenção está desviando a minha vida do propósito. E o que Jesus está repreendendo não é chamando Pedro de Satanás, é dizendo: essa tua boa intenção, essa tua postura está me desviando do propósito para o qual eu fui chamado. Então, para trás de mim, isso não convém. O que Jesus está dizendo é, se opondo ao comportamento, ele está chamando de pedra de tropeço. Olha as palavras, tu és Pedro, tu és pedra. E agora ele está dizendo, tu és pedra de tropeço. Olha só o jogo de palavras utilizado na declaração. É como se Jesus estivesse confrontando Pedro, dizendo assim: olha, baixa um pouquinho a tua bola, coloca o teu coração onde ele precisa estar, percebe que a palavra do Senhor precisa ser cumprida, não desvia o teu olhar, não deixa que o teu coração se perca nesse processo. O que Jesus está fazendo é alinhando o coração de Pedro. Pedro, não é você que dá o comando sobre essas coisas, a sua posição é de discípulo, é de quem vai me seguir, é de quem vai andar pelo caminho, seguindo o propósito de Deus. Então, vamos com calma, Pedro. Em que momento Jesus revogou o que ele disse a Pedro? Em nenhum momento. E em algum momento Jesus disse que não cumpriria o propósito na vida de Pedro? De forma alguma. Na verdade, só mostra que Pedro não estava pronto. Mas isso não foi justificativa para impedir Pedro de saber o que ele queria para a sua vida. Não foi o fato de Pedro não estar pronto que impediu Jesus de revelar o propósito que ele teria na vida de Pedro, do propósito que ele cumpriria como apóstolo, que ele cumpriria como alguém que teria autoridade sobre a igreja, que teria autoridade na igreja do primeiro século. Nada disso. Ele só fez um alinhamento ao seu coração. E quando você vai em Mateus 16, a partir do verso 24, você percebe que Jesus aproveita essa mesma experiência para também ensinar os outros discípulos. Diz o seguinte, Mateus 16, 24. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o homem em troca da sua alma? Jesus começa a alinhar os corações. Você quer ganhar a sua vida? Você vai precisar abrir mão de alguma coisa. Você quer experimentar uma novidade de vida? Vai te custar algo. Custou para Jesus a cruz? Para nós não vai custar nada? Do que a gente vai precisar abrir mão? Não sei. Pedro estava sendo tratado. Eu não sei se eu e você no lugar de Pedro a gente já teria aguentado tudo isso. Por muito menos a gente já teria chutado o balde. Porque se alguém te ofendesse com palavras tão duras assim, e eu não estou dizendo que Jesus ofendeu Pedro, mas se alguém chegasse diante da gente com palavras tão firmes como Jesus teve com Pedro, talvez a gente já tivesse dito assim: eu não preciso passar por isso. Eu não preciso passar por isso. Fica aí que eu vou para cá. Estou errado? Se coloque no lugar, pense a respeito disso. Quantas pessoas, por conta da firmeza de um confronto, quantas pessoas, por conta da firmeza de um posicionamento, já não chutaram o balde, já não jogaram tudo para cima? Ou, como eu falei naquele momento da oração aqui, que a gente orou uns pelos outros, quantas pessoas, por causa de uma experiência como essa, se saem super ofendidas e super magoadas? Super machucadas,
porque fulano falou assim comigo, porque ciclano me tratou assim. Quem ele pensa que é? Era o processo que Pedro estava precisando ser confrontado e ser alinhado. Essa semana eu escutei uma coisa muito interessante. Não existe atalho. Acordar cedo é difícil, cuidar do corpo é difícil, estudar é difícil, trabalhar é difícil, crescer espiritualmente é difícil, mas é justo que custe muito aquilo que vale muito, né? Se tem muito valor, vai custar. Então não pode ser fácil. Foi esse mesmo Pedro, nesse mesmo ímpeto, que questionou Jesus: quantas vezes a gente deve perdoar alguém? Eu acho que ele ficava imaginando assim: como é que deve estar meu saldo, né? Eu devo, com meu ímpeto, então, eu devo ter machucado umas 300 pessoas. Senhor, eu devo perdoar quantas vezes? Aí o Senhor responde: 70 vezes 7. Para nós parece pouca coisa hoje, mas naquela época esse tipo de expressão é como se o Senhor estivesse pegando o número da perfeição, multiplicando várias vezes mais, né, 10 vezes mais, e pegando isso e colocando como um padrão para ser vivido. Ou seja, você deve sempre perdoar. Quantas vezes eu devo perdoar? Sempre. Quantas vezes forem necessárias. Foi esse nível de confronto que Jesus teve que fazer com Pedro. Foi esse tipo de nível de ensino que Jesus precisou tratar com Pedro. E você acha que depois de quase 3 anos andando com Jesus, Pedro lidou bem com isso? Negativo. Momentos antes de Jesus ser crucificado, Jesus se reúne com os discípulos numa casa e faz a ceia. Você já deve ter visto aquele quadro da representação da ceia. Antes deles sentarem na mesa, eles tinham que lavar os pés, porque eles andavam nas estradas e ficava só poeira. Então, antes de sentar à mesa, eles tinham que se higienizar. E geralmente quem fazia isso era um servo, era um escravo. E aí, nesse dia, antes deles sentarem na mesa, os discípulos, um monte de jovem, um monte de pré-adolescente jovem ali, eles estavam discutindo algo muito importante. Muito importante. Quem era o mais importante entre eles? Quem era o melhor deles? Era o assunto que eles estavam discutindo. Jesus prestes a morrer, prestes a ser crucificado, sentando no último momento de comunhão com os discípulos, e os discípulos, sabendo que ele ia morrer, que ele já tinha dito que isso ia acontecer, eles decidem conversar sobre o melhor assunto para se tratar numa mesa. Quem era o mais importante entre eles? Quem era o maior entre eles? Quem era o servo deles? Jesus, vendo aquela presepada, Jesus tira a sua túnica, ou seja, ele se coloca na condição de servo, ele enche uma bacia com água e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Ele silencia a discussão com atitude, sem falar nada. Só que aí ele chega em Pedro. Chegou no Pedro. O que você acha que Pedro fez? Pedro fez o ímpeto que ele é. Senhor, tu não tem parte comigo se tu lavar meu pé. Quem és tu? Tu és o mestre. Tu és o mestre, tu vem lavar o meu pé. Isso não é atitude para ti, isso não é postura para ti. Aí Jesus disse: muito bem, querido Pedro. Se eu não lavar o teu pé, quem não tem parte comigo é você. Aí Pedro parece que cai a ficha, assim, sabe? Um semancol nele. Aí ele diz assim: pois então, Jesus, não lava só meu pé. Lava também minha cabeça, minha mão, me lava por completo. Esse é o Pedro. Esse é o Pedro. Que começa por um processo em que ele começa a ser confrontado pelo próprio ímpeto dele. O ímpeto dele não está levando ele a lugar nenhum. Não está levando ele a lugar nenhum. E você acha que isso aqui foi suficiente? Não foi suficiente. Sabe quem cortou a orelha do chefe lá, do soldado que foi prender Jesus? Foi Pedro, que puxou a espada e cortou a orelha durante a prisão de Jesus. Foi Pedro. Mas ele escutou uma outra coisa de Jesus que quebrou ele. Ele escutou de Jesus o seguinte: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aquilo ali era inaceitável para Pedro. Eu te negar, Senhor? Tu és meu. Não, aqui não tem para outro. Mas isso aconteceu. E o resultado foi que Jesus olhou para ele no momento, Mateus 26, quando Jesus vê ele negando pela 3ª vez, ele olha para Pedro diante daquelas palavras. Pedro lembra do que Jesus disse e ele chorou amargamente. Deve ter sido a maior decepção da vida dele. Ter aceitado o processo todinho durante 3 anos e quando ele precisou ser fiel ao Senhor, ele o negou
E isso trouxe muita mágoa, muito rancor. Não sei se a palavra seria mágoa ou rancor, tristeza. A palavra de Deus diz que ele chorou amargamente. Então, ele chorou com muita decepção, com muita tristeza no coração. Ele deve ter sido decepcionado com ele mesmo, se achando incapaz de ser tudo aquilo que o Senhor disse para ele. Talvez ele tenha dito assim: realmente eu não mereço aquilo que o Senhor disse a meu respeito. Eu não mereço ser Pedro, eu não mereço ser aquele que tem as chaves do reino, eu não mereço ser aquele. E sabe o resultado disso? Pedro voltou a pescar. João 21:3 vai dizer que ele voltou a pescar. Depois de ele ter dito sim ao Evangelho, depois de ele ter passado por altos e baixos, dele ter sido confrontado, depois que tudo aconteceu, ele voltou a pescar. É como se ele dissesse assim: sabe o que resta para mim? Voltar àquele Pedro lá do começo. O que resta para mim é ser aquilo que eu sei ser. Eu sei ser o pescador. Eu sei ser aquele que mexe com rede, que mexe com peixe. Esse negócio de lidar com pessoas não é comigo. O que é ter chave do reino não é comigo. É melhor lidar com peixe, que peixe não reclama. A gente joga isca, joga rede, ele pega, vem para dentro do barco. Tem dia que ele pega, tem dia que não pega. Mas eu não preciso me preocupar com as palavras que eu vou usar, eu não preciso me preocupar com o meu ímpeto, eu não preciso me preocupar com nada. Eu posso ser simplesmente o pescador. E ele volta, João 21:3 diz que Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. E sabe o que é interessante? É que ele tinha um monte de amigo com boas intenções no coração, dizendo: é isso mesmo, vai, eu vou contigo. E eles os encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia. Esse episódio aqui é depois de Jesus ter ressuscitado já, tá? Mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou: moços, tendes alguma coisa para comer? E eles lhes responderam: não. Então Jesus orientou: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim que eles fizeram, e logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixe, diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois havia tirado, e se lançou no mar. Você vê alguma semelhança aqui? Você vê a semelhança? A mesma experiência que eles tiveram quando foram chamados para serem pescador de vidas humanas era o que eles estavam experimentando aqui. A mesma experiência de não ter conseguido peixe, eles começaram a pescar. A mesma experiência de ver que era o mestre, ele saiu do barco não para andar sobre as águas, agora ele já foi mergulhando nas águas mesmo, ele já queria chegar até o mestre. Ele teve a experiência de reviver o que ele tinha encontrado no momento em que Jesus o chamou para ser pescador de vidas humanas. Diante daquele cenário, ele percebeu que ele poderia voltar àquela experiência, voltar a vivenciar aquilo que o Senhor já teria proporcionado para ele. E sabe o que eu enxergo nisso aqui? O Senhor sendo fiel à sua palavra, porque o Senhor foi à procura de Pedro. Quando você vai para Marcos 16:5, você vai perceber que no momento em que as mulheres chegam no túmulo de Jesus e o anjo diz para elas que ali não estava mais o corpo de Jesus, o anjo diz assim mesmo: avisem a Pedro que o mestre ressuscitou. Olha o que diz, Marcos 16, do 5 ao 7. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, sentado à direita, e ficaram muito assustadas. Não vos amedronteis, disse ele, vós buscais a Jesus o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado, não está mais aqui. Vede o lugar onde havia depositado. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro que ele está seguindo adiante de vós para a Galileia. Lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. Quando Jesus nos permite ter contato com essa experiência, Pedro foi citado nominalmente no texto. Avisem os discípulos, mas avisem a Pedro. Avisem a Pedro. Por quê? Porque Pedro tem um chamado específico a ser cumprido. Avise a Pedro que eu estou ressuscitado, que Jesus está ressuscitado. Jesus aparece para os discípulos, mas aparece para Pedro. Pedro se lança aos pés de Jesus. Eu aprendo aqui com isso tudo, que o Senhor nos permite experimentar coisas para trabalhar a nossa vida de dentro para fora, visando um propósito que a gente leu lá no começo. Ele conhece todos os dias da nossa vida. Ele sabe exatamente como nós somos, Ele sabe exatamente do que nós precisamos, inclusive que áreas da nossa vida precisam ser tratadas. E Ele, como tem compromisso com a Sua palavra e compromisso com a nossa vida, Ele nos permite passar por todos esses processos, para que a gente seja aperfeiçoado e seja transformado.
para que a gente deixe de ser o que a gente é hoje, para que a gente seja aquilo que Ele quer nos tornar. E isso é tão profundo que as mesmas 3 perguntas que foram usadas para Pedro, que ele experimentou negar Jesus, depois desse encontro com o Mestre, ele passa por 3 perguntas que tratam a vida dele e o curam por dentro. João capítulo 21, verso 15, diz o seguinte: assim, após de tomarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele confirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confirmou: pastoreia as minhas ovelhas. E pela 3ª vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado porque Jesus lhe perguntava pela 3ª vez se tu me amas. E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. 3 perguntas que o fizeram negar, 3 perguntas que o fizeram confessar. Sabe o que aconteceu depois disso aqui? Pedro foi aquele que pregou diante de 3.000 pessoas no cenáculo. E houve salvação de 3.000 pessoas no início da igreja do 1º século. Sabe o que aconteceu depois daqui? A sombra dele curava pessoas. Por onde ele andava, a sombra dele trazia cura para pessoas. Ele participou do processo de cura de um aleijado que estava na porta de um templo. O que aconteceu depois desse processo foi que Pedro foi restaurado pelo Senhor. E aquele ímpeto todo e tudo aquilo que ele representava, houve uma transformação na vida dele, ele foi curado. E ele passou a ser um dos apóstolos mais importantes da igreja. Se hoje eu e você estamos aqui, e o Evangelho chega até nós, e essa mensagem chega até nós hoje aqui, uma das pessoas envolvidas no início desse processo foi o apóstolo Pedro. Uma das pessoas que foi usada por Deus para que isso se estendesse e rompesse as barreiras geográficas e do tempo foi o apóstolo Pedro. Mas quando ele foi visto pelo Senhor, ele foi visto como aquele pescador, pecador, que estava na beira do mar pescando peixes. Mas ali o Senhor chamou ele para uma outra realidade de vida. E eu queria te convidar a se colocar de pé nessa hora. Eu não sei como você chegou hoje aqui, e eu não sei como você tem visto a história da sua vida. Talvez você se viu muito na história de Pedro, como alguém impetuoso, como alguém que bota os pés pelas mãos, como alguém que não tem muitas habilidades com algumas coisas, talvez como um imerecedor de tanto favor de Deus. Ou talvez, se você não se viu assim, talvez você possa ter se visto na história de Pedro como alguém que não tem grandes oportunidades ou não tem grandes prestígios, ou pode vir alguma coisa de mim, da minha história, eu não sei. Mas o que está por trás da história de Pedro é o que o Senhor quer trazer ao meu coração e ao seu coração na manhã desse dia, que é a maneira como o Senhor nos vê. E eu posso te dizer que muito provavelmente nós temos uma dificuldade de nos enxergar da maneira que Deus nos enxerga. A gente consegue olhar numa perspectiva diferente da perspectiva de Deus. Às vezes a gente consegue ser realista com relação aos outros, mas não consegue ser realista em relação a nós. E talvez essa realidade que a gente se depara, ela não se torna muito favorável. A gente acha então que não tem nada a fazer. Mas eu quero resgatar com você o que eu falei no começo. A gente não fez nada para merecer o amor de Deus. Ele simplesmente nos amou. A gente não fez nada para que Ele planejasse nos trazer à existência. Ele simplesmente pensou em nós e nos permitiu nascer. E não tem nada que a gente possa fazer para mudar o que Ele pensa a nosso respeito, o que Ele sente a nosso respeito, a não ser corresponder a esse amor, a não ser responder a Ele diante de tanta bondade e misericórdia. Foi isso que Pedro experimentou. Ele largou tudo e respondeu ao chamado do Senhor. E essa resposta não fez com que a vida dele virasse às mil maravilhas. Não virou, você viu aqui. Ele continuou lidando com altos e baixos,
ele continuou lidando com crises, ele continuou sendo tratado. Mas o resultado foi que aquele que foi fiel para chamar Pedro, foi fiel para completar a obra na vida de Pedro. E Pedro foi fiel a responder ao chamado e passar por todo o processo. O resultado foi que ele foi transformado de fato, de um pescador de peixes para um pescador de vidas. A história final da vida de Pedro é que ele não se achou digno de ser morto como seu mestre. E ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, para ele não ser morto igual Jesus foi morto. Mas ele não negou Jesus a ponto de se livrar de ter que morrer. Ele se tornou um mártir por conta disso. E o convite fica para mim e para você na manhã de hoje. E a resposta a essa pergunta só você pode dar. O que você tem respondido àquilo que Deus tem falado para você? Qual tem sido a sua resposta ao chamado do Senhor? Qual tem sido a sua resposta à palavra de Deus? Eu não sei. E essa resposta não é para mim, e talvez não é para a pessoa que está do seu lado. Essa resposta é que você tem que dar para Deus. E essa resposta que você tem que dar para Deus faz toda a diferença de como você vai lidar e viver o restante da sua história, que Ele projetou com um propósito. O único controle que está na nossa mão é o de escolher. E eu vi uma coisa ontem muito interessante. A única coisa que a gente não ensina é a escolher. É uma decisão, é pessoal. Cada um precisa fazer. E eu queria que você meditasse na canção que a gente vai cantar agora, enquanto nós pensamos naquilo que nós fomos ensinados na manhã de hoje.